Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Evandro, titular da empresa DME Consultoria, Instrutoria e Treinamentos. Hoje eu estou fazendo aqui uma microaula para falar sobre políticas sociais instituídas no Brasil, um tema do processo de credenciamento do SENAC, aqui de Goiânia, no ano 2021. Essa aula é muito bacana e um tema bastante complexo, falar sobre políticas sociais aqui no Brasil. Por que eu falei complexo? Porque é um tema muito amplo, que abrange diferentes setores e segmentos da sociedade e de extrema importância, onde ninguém pode ignorar ou deixar isso passar sem que tenha sido realmente considerado todos os fatores. E para a gente organizar aqui o nosso pensamento, nós vamos dividir o tema em 3 momentos, essa microaula. No primeiro nós vamos conceituar políticas sociais, buscando um contexto histórico, surgimentos das políticas sociais e a importância e os agentes envolvidos, e depois as principais políticas instituídas atualmente aqui no Brasil, ok? Vamos iniciar por um conceito. Então, primeiro a gente pergunta o que são políticas sociais, e políticas sociais são políticas públicas que são destinadas ao bem-estar geral da população. Ela tem a finalidade de distribuir as rendas, as riquezas para todas as camadas da sociedade, todas as camadas da população, mas com um viés mais caracterizado em atender as camadas com menor renda da sociedade, em situação de pobreza ou até de extrema pobreza. Então essas políticas são criadas e a aplicação delas visam principalmente o desenvolvimento econômico dessas camadas e visam eliminar a pobreza e tentar reduzir ao máximo as desigualdades sociais, e redistribuir a riqueza, a renda que tem no nosso país. Quando vai elaborar um projeto ou programas de políticas sociais, deve-se considerar aspectos da equidade, que é atender todos de maneira igual, diante da necessidade que cada um enfrenta, e distribuir essa renda, para que todo mundo tenha acesso, para que todos os cidadãos brasileiros tenham acesso. E assim, vem também um viés de buscar a maior eficiência possível na alocação dos recursos públicos para atender essa população. As políticas sociais devem permitir acesso de todos os cidadãos e alcançar o maior número de beneficiados que for possível. Existem políticas sociais que estão diretamente relacionadas à faixa de renda de beneficiários muito ligados à extrema pobreza. E aí ela faz uma transferência de renda direta para aquela pessoa. Não são só políticas como dar acesso à educação, saúde, é uma política de realmente de transferir o dinheiro para que aquela pessoa possa ali usar da melhor forma que ele necessitar. E visitando esse contexto histórico, como é que surgiram isso? Os registros históricos nossos trazem que a origem das políticas sociais é anterior ao capitalismo, a implantação definitiva do capitalismo aqui, um período ainda considerado como pré-capitalista. Nessa época, no início do século XIX, já existiam demandas populares, necessidades que precisavam ser atendidas, que as pessoas já se encontravam em situação de dificuldade, relacionada às crises, às guerras, enfim, as pessoas necessitavam de condições de moradia com dignidade, acesso à alimentação, saúde, educação, direito à vida, cuidados com saneamento básico, qualidade de vida, e assim se segue. E com o crescimento urbano que foi gerado pela necessidade de mão de obra, da indústria, veio o crescimento populacional que trouxe com ele o aumento dessas demandas de ordens sociais. Foi só crescendo cada vez mais. Essas demandas são oriundas de mobilizações de classes operárias no período das revoluções industriais durante o século XIX, agravadas pelas crises, pelo grau de pobreza e baixa renda que algumas camadas da sociedade foi acessando, e aí a classe operária sofria muito, a classe que estava nessas condições sofria muito e necessitava de ajuda, e de um país tão rico que precisava e tinha que fazer uma distribuição dessa renda para acessar essas pessoas, para conseguir alcançar essas pessoas, para dar dignidade a elas.
E aí essa responsabilidade por realizar a aplicação dessas políticas, por desenvolver e institucionalizá-las e aplicar e atender as demandas, ficou a cargo do Estado brasileiro. Então, o Estado, né, e alguns setores da sociedade se uniram para estudar e desenvolver mecanismos com a finalidade de dar conta de atender essas demandas, de atender essas camadas que necessitavam desse auxílio, né, dessa assistência, principalmente das classes mais necessitadas. Iniciar então a implantação dessas políticas sociais na prática. E aí a gente identifica aqui os dois lados envolvidos, né? A classe necessitada, aquela camada da sociedade necessitada, e do outro lado o Estado, detentor do poder econômico, né, unido ali aos alguns setores da sociedade para poder estudar a melhor forma de fazer essa distribuição de riqueza e renda, né? Aí a política social ela vai sendo estendida, né, a atender toda essa população que estava na condição de necessitado. Bom, assim, as políticas sociais foram entendidas na época e até hoje são como intervenção do Estado nas relações nas demandas sociais, né? E o objetivo de atender e intervir entre os conflitos ali, os interesses conflitivos lá daquela época e que até hoje acontece na nossa sociedade atual. A política social está diretamente relacionada a um processo de mediação do dinheiro, do acesso a alguns benefícios entre o Estado e as classes necessitadas. Então, política social está diretamente relacionada a um processo de mediação, de transferência de riqueza, de renda entre o Estado e as classes mais necessitadas, aplicado então pelo Estado de forma estratégica, né? E como foi dito, a implementação das políticas sociais foi fortemente influenciada pelo desenvolvimento urbano. No período industrial, com o crescimento e com a globalização, esse processo se acelerou ainda mais. O processo de urbanização, de migração dos cidadãos do campo para os ambientes urbanos, e isso trouxe o agravamento, né, das necessidades e das condições, às vezes, de algumas camadas sobreviverem. E aí foram acontecendo diversas mudanças em vários setores da sociedade, obrigando com que o Estado buscasse uma forma de se reorganizar e de reordenar a aplicação e na criação dessas políticas sociais, né? E aí ele busca uma nova condição social, cultural e institucional para o Brasil. E essa reordenação social, cultural e institucional aqui no Brasil, sempre subordinado às linhas gerais da economia. Por que eu digo linhas gerais da economia? Porque o Estado, além de criar as políticas sociais, as maneiras de atender essas camadas mais necessitadas, ele precisa encontrar formas de financiar esses atendimentos, essas políticas, para implantar a política e manter essa política e os programas sociais funcionando. Então o Estado é responsável de encontrar maneiras e fontes de financiamento para implantar e manter os projetos funcionando, né? Buscando então ali o Estado, diante de uma necessidade de se redefinir o seu papel. E aí ele vai criar diversos mecanismos institucionais para garantir a aplicação das políticas sociais e de controle das forças populares. E aí foi que se firmou um marco histórico das políticas sociais no Brasil, que é conhecido como a promulgação da Constituição Federal em 1988. Por que a gente diz que ele é conhecido como um marco histórico? Porque essa nova Constituição, que foi promulgada em 1988, ela fez um amplo debate sobre as demandas sociais aqui no país, no Brasil. E a Constituição traz em seu texto um extenso capítulo de ordem social e vem com aquela finalidade de garantir amplos direitos sociais a toda a população brasileira, tanto que ela ficou conhecida como Constituição Cidadã, a Constituição Cidadã. Então o Estado assume a responsabilidade da distribuição dessas riquezas do país através das políticas sociais, garantindo direito a toda a sociedade. Isso constando na Constituição Federal, promulgada em 1988. Direito à saúde, direito à educação, segurança, desenvolvimento urbano, rural, trabalho, habitação, saneamento básico, qualidade de vida, praticando sempre a equidade,
buscando praticar sempre a equidade, pelo menos assim que deveria ser o propósito, né? Podemos citar então como exemplo de políticas sociais instituídas aqui no Brasil, um grande exemplo é o INSS, né? A Seguridade Social, cuja finalidade é amparar e assistir os cidadãos em situação como na velhice ou na doença, né? A aposentadoria através do INSS por idade, por exemplo, que muitos tiveram acesso, isso garante dignidade e vida para muitos cidadãos brasileiros. Uma aposentadoria por invalidez causada por uma doença ou por um acidente, né, que invalidou aquela pessoa para o trabalho, para ir buscar o seu desenvolvimento e o seu crescimento. Também temos outro exemplo, o BPC, que é o benefício de prestação continuada. Esse benefício ele não é uma aposentadoria, ele é para aquele cidadão que temporariamente está em condição de invalidez física ou psíquica, né, e até que ele se recupere. Então esse benefício ele vai recebendo ao longo do tempo até que ele se recupere e possa voltar às atividades. Então essas finalidades ali vêm para assistir o cidadão, para amparar o cidadão brasileiro, deixando ele numa condição digna de sustento e de vida, né? Temos em outros setores, como no esporte, a gente tem o Bolsa Atleta, instituído no Brasil, beneficia cidadãos de baixa renda que precisam treinar nas categorias esportivas e para se tornar atletas profissionais, para que eles possam disputar campeonatos, Olimpíadas, Copas do Mundo e por aí vai, em todas essas categorias profissionais que hoje temos, né? Um muito amplo que a gente tem instituído no Brasil, Bolsa Família, conhecido como um mecanismo de direta transferência de renda, né? A fim de assistir cidadãos em condição de pobreza e de extrema pobreza, condicionados à obrigatoriedade de que os filhos estudem, de que os filhos vão para a escola. Então recebe-se esse Bolsa Família para que eles continuem colocando as crianças e incentivando o estudo e o desenvolvimento das crianças, né? Outro, Minha Casa Minha Vida, já destinado às políticas habitacionais, é uma política para assistir as famílias de baixa renda, imóveis até um certo valor com subsídios do governo, através de financiamentos de outras fontes, para que as pessoas tenham condição de ter a casa própria, né? O seguro-desemprego, com a finalidade de amparar o trabalhador quando ele for surpreendido por um rompimento de um contrato de trabalho, com assistência financeira por um tempo determinado, até que ele para garantir o sustento da família e ele consiga se recolocar no mercado de trabalho. Então, o mais recente que a gente tem aqui é o auxílio emergencial, né, que visou garantir o sustento das famílias durante o enfrentamento dessa pandemia do Covid-19. Entre muitas outras políticas brasileiras de cunhos de assistência social para assistir diversos setores da sociedade, né? Então, o Brasil tem uma ampla aplicação das políticas sociais para tentar e buscar recolocar essas pessoas, para tentar dar dignidade, condição de vida e saúde para elas, né? Para que elas possam se sobressair, né? E só para fechar esse tema e destacar que as políticas sociais são necessárias para garantir a dignidade, desenvolvimento humano, em especial para algumas camadas específicas da nossa sociedade, né? Então aqui eu quero agradecer a todos, agradecer de coração, espero ter contribuído um pouquinho com esse tema e que a gente se encontre em breve com uma próxima oportunidade. Muito obrigado.